Olá, bem-vindos ao canal Passado a Limpo. Nessa nova jornada, trazemos aqui histórias verdadeiras, histórias contadas pelas próprias pessoas que viveram, que sofreram e que superaram. Lembrando a você que não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente a sua inscrição. Não esqueça também de compartilhar os vídeos com outras pessoas, para que o YouTube reconheça que você está gostando dos vídeos e recomende para mais pessoas. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer a Nari. A Nari é uma pessoa muito especial, pois ela não teve apenas uma superação, ela teve várias superações ao longo da sua vida. Vamos conhecer a história dela, passado a limpo. Você está me escutando? Oi, tudo bom? Meu nome é Nari Santuza. Muito obrigada, Nari, por você estar aqui compartilhando conosco a sua história. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei que horário você que vai assistir esse vídeo estará aqui, né? Meu nome é Nari. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou nascida na cidade de Luz, do interior de Minas Gerais. Venho de uma família pequena, com 3 irmãos. Eu sou a do meio, certo? Eu vou contar a minha história. É um prazer estar aqui nesse canal contando a minha história para servir de incentivo para as pessoas superarem os seus traumas, os seus problemas. Bom, então eu vou contar para vocês as minhas histórias de superação, que são algumas, né? É, a minha primeira superação começou quando aconteceu, não começou, né? Minha primeira superação foi aos 4 anos de idade. Eu morava com meus pais, mais o meu irmão, eles tinham só eu e meu irmão na época, na cidade de Luz, né, uma cidade do interior, bem pacata, bem pequenininha, que fica a mais ou menos 200 quilômetros de Belo Horizonte. Eles tinham uma quadrilha para ir nesse dia e não tinham com quem deixar os filhos. Então, como era uma coisa mais familiar, eles decidiram levar a gente, né? Eu com 4 anos, o meu irmão com 6. E uma vizinha ficou olhando a gente, enquanto eles dançavam quadrilha. Era uma festa na cidade interior, todo mundo reúne no clube. Então, eu estava com o meu irmão, essa moça que estava com a gente, uma menina de 13, 14 anos, ajudando a olhar a gente, e eu estava com muito sono. Eu tinha 4 aninhos, né? Já estava de noite. Então eu cochilei. A hora que eu cochilei, a menina me deu uma sacudida para que eu acordasse. E quando ela me sacudiu, eu caí, né? Eu caí e bati com a cabeça no chão. Eu caí de arquibancada. Eu não sei se eu caí mais de um degrau, mas pelo que eu entendo, eu caí e bati direto com a cabeça no chão. Na hora eu chorei muito, eu me lembro que eu brinquei ainda depois, eu corri na quadra, a quadrilha parou nessa hora, né? E eu brinquei e fui para casa, né? Quando eu fui para casa, eu fui dormir, né? Quando uma criança bate uma cabeça no chão, em algum lugar assim de queda, não se deve dormir, mas na época a gente não tinha conhecimento disso, né? Meus pais eram muito novos e fui dormir, só que eu acordei passando mal já, vomitando, tendo um pouco de convulsão. Aí meus pais chamaram o médico da cidade, que também estava na quadrilha, que era amigo da família também, para me ver. Aí ele virou, né, para o meu pai e falou: olha, aqui nós não temos recursos, se ela não melhorar, nós temos que levar ela para Belo Horizonte imediatamente. Então, se ela não melhorar, você me liga de novo que a gente pega ela e leva. Aí ele mal tinha chegado em casa, o meu pai já estava ligando novamente, a minha mãe também e tal. E aí eles me colocaram no carro, né, e me trouxeram para Belo Horizonte.
Normalmente, hoje em dia, com as estradas boas que nós temos, se gasta em média 2 horas e meia, 3 horas para fazer esse percurso. Na época a estrada era ruim, tinha estrada de terra, eles gastaram 1 hora e meia. 1 hora e meia para chegar na porta do hospital. O médico já estava me esperando na porta, foi o doutor Guilherme Cabral, que hoje não é vivo mais, né, um dos melhores neurologistas de Minas Gerais. Já estava me esperando na porta do hospital. Eles dizem que quando acontece uma queda, há um período de 7 horas, quando há alguma hemorragia na cabeça, há um período de 7 horas para o sangue chegar no cérebro, né? Faltavam 70 minutos quando eu fui operada. Foram 70 minutos que ainda eles tinham para né, parar esse sangue, né? Então eu fui operada, fiquei 22 dias em coma, inconsciente. Os médicos falavam que não sabiam como que eu iria ficar, não podiam dar um diagnóstico. A cidade de Luz, que era muito unida, todo mundo conhecia meus pais, todo mundo em oração. Teve amiga que fez promessa de vestir só uma cor de roupa se eu ficasse boa. Minha mãe falou que não precisava disso. Teve gente que fez promessa para Nossa Senhora Aparecida. Muita gente, meus avós fizeram promessa para Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima. Então foi muita gente, né, rezando por mim. E no 22º dia eu acordei, né? Acordei, fiquei alguns dias no hospital ainda, me recuperando, depois voltei para casa, mas foi um longo período para me recuperar, porque eu fiquei 6 meses praticamente sem andar direito e sem falar, eu tive que reaprender. Então foi um, né, período de muita luta para minha mãe, porque eu engordei muito durante os 22 dias que eu fiquei internada, e ela tinha que me carregar para fazer fisioterapia, para ir ao médico, né? Então foi um período de muita luta e muita fé também, né? Nossa Senhora iluminou. A sequela que eu fiquei desse acidente é que eu tenho um lado menor do que o outro. Então, a parte do cérebro que foi afetada, que foi comprimida, né? Porque o sangue comprimiu uma parte do cérebro. Foi a parte motora, graças a Deus, né? Acho que foram as orações de tanta gente, a fé, que fez com que eu tivesse uma sequela mínima, né? E se eu tivesse feito a fisioterapia como deveria ter sido, eu não teria diferença nenhuma hoje, eu acho. Mas uma criança de 4 anos ser forçada a fazer uma coisa, né, morando no interior ainda, que não gosta, né, é um pouco complicado. Então, hoje eu tenho uma vida normal, não me afetou a parte, como é que a gente fala, a parte intelectual, graças a Deus, né? Graças a Nossa Senhora também foi muito boa nessa hora, ouvindo nossas preces, né? E Deus também, né? Então eu hoje tenho uma diferença de 2 centímetros nas pernas, da perna direita para a perna esquerda. Os braços são um pouco mais finos, deve dar 1 centímetro o braço direito mais fino do que o esquerdo, tamanho também. Mas a única coisa que hoje eu tenho, que é consequência disso, são os problemas de coluna, né? Isso hoje me impede um pouco de fazer longas caminhadas, porque a coluna ficou um pouco, né, prejudicada por causa dessa diferença. Embora eu coloque uma, né, palmilha no pé, né? Mas mesmo assim dá um pouquinho de diferença. Então eu sou muito grata a Deus por ter me, me ajudado nessa hora, né, nesse momento da minha vida. Não era hora de partir ainda, né? Eu tinha muito que viver ainda. Eu acho que a gente veio nesse mundo para fazer alguma coisa útil para o outro, para construir um mundo melhor.
E eu cresci numa família bem estruturada, minha mãe e meu pai são católicos, né? O meu pai era católico, a minha mãe ainda é viva, é católica, de muita fé. Eles pagaram a promessa de Aparecida do Norte, é, me agradecer a Nossa Senhora pelas graças alcançadas. Meus avós também cumpriram a promessa. Eu fui há pouco tempo também, né? E aí a vida seguiu, né? Quando eu estava com 13 anos, aconteceu mais um milagre na minha vida. Por causa desse problema que eu tive, eu sempre tive acompanhamento com o neurologista. Então, eles achavam que eu tinha que estar sempre tomando remédio para evitar maiores problemas, né? E eu estava em tratamento aos 13 anos e estava tendo um surto de sarampo em Belo Horizonte. E o meu irmão pegou sarampo. E o médico avisou a minha mãe que eu não poderia pegar sarampo, mas não teve jeito, eu peguei sarampo. E eu me recordo que eu fiquei muito mal, embora eu tivesse sido vacinada, não resolveu muita coisa, né? É, eu tive um princípio de encefalite, em decorrência do sarampo. Então eu entortei o meu pescoço, virei o olho para cima, fiquei totalmente com a cabeça imóvel, né? E eu me lembro, a minha mãe estava sozinha, meu pai estava viajando nessa época, ela chamou o meu médico, o meu neurologista esteve lá. E antes dele chegar, chegaram tios, um tio, que era irmão da minha mãe, e uma tia da minha mãe. Chegou lá, e essa tia tinha muita fé em Padre Eustáquio. Ela era devota de Padre Eustáquio, uma devota muito fervorosa de Padre Eustáquio. E ela começou a rezar do meu lado, pedindo a Padre Eustáquio a graça para que eu ficasse boa, né? E assim, eles achavam que eu estava inconsciente, mas eu não estava inconsciente, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Então, o médico foi, falou que ia me dar uma injeção, que se eu não melhorasse em 5 minutos, que ele não podia fazer mais nada. E a tia da minha mãe lá rezando para Padre Eustáquio, para eu melhorar. E fui voltando aos poucos, fui voltando até voltar ao normal. Então, é mais uma graça alcançada aí na minha vida, né? De muita fé. Durante muitos anos eu fui também devota de Padre Eustáquio, eu ia sempre às comemorações do aniversário dele na igreja, que fica aqui perto também. Então, eu sou muito grata nisso aí. A minha mãe também. E a vida seguiu. Superei mais esse baque na minha vida, né? Graças a Deus, na escola eu consegui passar de ano, eu tinha 13 anos, né? Voltei para a escola depois de 15 dias sem ir, né? E foi tranquilo. Então eu me casei mais velha, eu tinha 33 anos quando eu me casei, foi com a minha primeira paixão, na verdade, meu primeiro amor, e tivemos dois filhos maravilhosos, dois rapazes. Com 15 anos de casada, eu tive mais uma provação na minha vida, mais uma provação. Foi um casamento como outro qualquer, que a gente tem altos e baixos, tal, mas a gente estava bem nessa época. E eu fiquei viúva com 15 anos de casado, meu marido morreu de acidente de carro. Ele morreu de acidente de carro no dia 12 de janeiro. Ele estava saindo para viagem, ele estava viajando, né, retornando das férias. Ele estava indo para Ipatinga, né? E aconteceu um acidente de carro, ele veio a falecer. Né? Ele faleceu na hora. E assim, eu perdi meu chão. Por quê? Porque eu pensava, eu tinha em mim que isso nunca ia acontecer com ele. Porque eu vou te contar agora o porquê que eu imaginava que isso nunca ia acontecer. Porque a mãe dele, a minha sogra, só tinha ele. Então, a história dela é muito mais de superação do que a minha. Ela teve 3 filhos, ela perdeu uma menina de 6 meses
ficou viúva com 28 anos. O marido dela também morreu de acidente de moto. O dele foi de moto, o do meu marido foi de carro. E ela ficou viúva com 28 anos, 2 filhos, né? Um filho de 1 ano e pouco e o meu marido com 6 na época. E o de 9 anos, o de 1 ano e meio, quando ele estava com 9 anos, ele teve apendicite aguda e veio a falecer, né? Então, assim, só tinha meu marido, né? Falei assim, não, Deus não vai fazer isso, né? Mas a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Infelizmente, né? É uma mulher muito forte mesmo. Eu admiro muito. É assim, a sogra que todo mundo queria ter. É uma mãe para mim. E ela superou tudo isso e continua firme e forte. Hoje está com 80 anos. E o dia que ele morreu, que ela chegou na minha casa, ela virou para mim e falou assim: eu tenho que ficar firme para ajudar a Nari a criar os meninos. E hoje ela está firme e forte aí, caminhando sempre do meu lado. Ela não mora aqui com a gente, ela mora no interior. É uma guerreira. E de muita fé. Eu acho que é a fé que ela tem que sustenta ela, sabe? Eu não quero atrapalhar, viu, Nari? Mas com a sua sogra temos que fazer também uma entrevista, viu? Eu acho um pouco difícil, porque ela é Ah, muito é. tímida, E se você tiver pena que ela muito. não quer, não faz, Eu não fale sei. com ela, fale com ela, diga para ela que esse canal tem uma função muito nobre. Aliás, Eu sei a função, uhum, né, eu já estou por dentro. você está por Mas ela é dentro. muito tímida, ela não gosta nem de tirar foto e postar nas redes Ok, sociais. ok. Tá bom, Né? então. Mas assim, a fé dela é uma coisa muito linda, sabe? Muito, ela vai à missa quase todos os dias. E assim, é o suporte que eu consegui para os meus filhos, né? O xodó dela são meus filhos, são os únicos netos, né? Então, a gente está sempre se falando. É uma mãe que eu tenho, uma mãe. Ajuda os meninos. Então, voltando aqui à minha história, né? Eu me vi viúva com 2 filhos. O meu marido praticamente estava desempregado. Ele estava montando uma empresa em Ipatinga. E falei, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida com esses 2 filhos? Aí a gente encontra força em quem? Em Deus. Muita gente fala, como é que você conseguiu, como é que você suportou, tal. Falei, segurando a mão de Deus, a gente caminha e consegue vencer tudo. No início eu tive muita dificuldade, até saírem as papeladas do inventário, fiquei sem dinheiro, queriam que eu fosse morar com os meus pais, eu falei, eu não posso, eu tenho 2 filhos, um pré-adolescente, uma criança, um de 13 e um de 9, né? Eu não posso deixar a minha casa e morar com os meus pais que já estão idosos. Meu pai, na época, era doente também. Ainda tem esse detalhe, né? O meu pai teve esclerose lateral amiotrófica. Ele era acamado na época. Então, eu perdi meu marido no dia 12 de janeiro. Meu pai ficou firme e forte até o dia 12 de novembro. Foi uma coisa assim inexplicável, porque o meu marido faleceu no dia 12. O meu pai também faleceu exatamente 10 meses depois dele, no dia 12, né? Então, mais uma provação na minha vida em 1 ano. Em 10 meses eu perdi o meu marido e o meu pai. Como é que a gente aguenta isso? Segurando a mão de Deus, né? É o que eu sempre falei. E foi assim uma coisa tão linda a partida do meu pai. Foi assim, foi um dia que ele não. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que a pessoa vai perdendo todos os músculos do corpo, né? Então ele dizia que não queria ser entubado, que não precisava entubá-lo, que ele preferia morrer. E nesse dia que ele morreu, ele foi entubado. Ele foi entubado, eu fui lá vê-lo. Eu ia lá só para ver ele um pouquinho, para ficar um pouquinho,
e ia voltar para casa, né? Os meus filhos estavam na casa da minha irmã, eu fui lá para ajudar a olhar. Aí eu virei e falei assim, não, eu não vou embora hoje, não. Eu vou em casa e vou voltar para cuidar dele. Eu vou dormir aqui hoje. Eu não vou dormir em casa. Então, eu vim na minha casa, arrumei as coisas, deixei a casa arrumada, peguei minha cachorrinha e fui para lá. E ele, o dia todo, ele pediu para morrer. Ele só falava, eu quero morrer. E ele falava algumas palavras também, parecia que era perdão, perdão, alguma coisa assim. E eu sempre do lado dele. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, papai, já que você quer tanto partir, a gente te entrega para Deus. Vamos fazer uma oração, né? Vamos pedir a Deus para te aliviar desse sofrimento todo que você está tendo. Eu deixo você partir. E a gente fica segurando. A gente não quer que eles vão. Aí eu fiz essa oração com ele e foi assim, a minha irmã ia dormir lá, ela não foi, né? Ficou na casa dela, eu fiquei com a minha mãe, a gente não podia deixar ele minuto nenhum sozinho, hora nenhuma sozinho, por causa da oxigenação, dos batimentos cardíacos, a gente tinha que aumentar o oxigênio e tal. E foi impressionante. Ele abriu os olhos, olhou em volta do quarto todinho, deu um sorriso, fechou os olhos e não abriu mais. E ele partiu, comigo do lado dele, sabe? Então Deus, assim, me escolheu para isso, para esse momento. E o que eu fiz nesse momento? Eu comecei a rezar, rezar, rezar e falar para ele, papai, acabou o sofrimento. Pode ir, né? Acabou todo o seu sofrimento. Pode partir. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 49 anos. 49 anos. 49. Hoje eu tenho 55. Uhum. E assim, o meu pai era muito apegado ao meu filho mais velho. Ele era muito ligado a ele, muito mesmo. Ele era mais ligado ao avô do que com o pai, sabe? Ele era muito ligado. Então foi um baque grande, tanto para a gente, os filhos, como para o neto também, que era muito ligado a ele, né? Então, isso foi só somatizando. Perda do pai, perda do avô, tudo no mesmo ano. Então, vamos superar mais essa, né? Com muita fé, com muita força, segurando a mão de Deus, dando apoio para minha mãe. Minha mãe também ficou muito abatida. Hoje, minha mãe está com 78 anos. Na época, ela tinha 72. Ela simplesmente, a minha mãe simplesmente viveu para ele durante 8 anos. Porque a doença foi avançando, até ele ficar totalmente dependente. Então, ela hoje mora sozinha, queria que eu fosse morar com ela, ainda depois que ela ficou viúva, eu falei, não, eu não posso, eu tenho que ter minha vida, porque eu tenho 2 filhos para criar, eu tenho que dar conta deles sozinha, né? E graças a Deus, com muita fé, com muito amor, meus filhos são 2 pessoas, 2 rapazes abençoados. E seguir a vida, né? Consegui equilibrar, mudei de apartamento para conseguir pagar aluguel, corri atrás de serviço, sempre procurando para manter o mesmo nível que a gente sempre teve, né? Trabalho muito. Eu hoje trabalho com aulas particulares, sou professora de aulas particulares. Eu sou formada em letras, hoje eu dou aula particular de todas as disciplinas, até uma certa série. Nari, eu não costumo perguntar no meio que a pessoa está falando, mas no seu caso eu vou perguntar porque eu estou vendo que sua história são várias superações, não foi várias superações. Tem mais. Tem mais ainda. Eu gostaria que você voltasse aí na parte onde seu marido faleceu. Como é que foi para a família? Como é que foi para você? Como é que foi? Porque você falou bem rapidinho. Chegou a notícia que ele faleceu? Olha, a minha mãe foi assim, não me deram a notícia. Eu recebi um telefonema dizendo que tinha tido um acidente com meu marido, mas que ele estava vivo. Esse era
o sócio dele, que estava em Ipatinga, me ligando, dizendo que tinha tido um acidente com ele, mas que ele estava vivo. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ver se alguém da minha família vai lá. Me passa o seu telefone, eu vou te dar o telefone do meu irmão, você entra em contato com ele. Só que ele já tinha morrido, na verdade, né? Eles queriam um número de alguém da família para contar, para não contar direto para mim. Eles ligaram para o meu irmão, contaram que ele tinha falecido. E assim, na época era férias, então minha irmã viajando, minha irmã na praia. Então, assim, foi muito, muito tumultuado. E eu na esperança dele estar vivo, né? Procurando, a gente tinha acabado, até nisso Deus foi bom com a gente. A gente tinha acabado de fazer um convênio, nós estávamos sem convênio. E eu procurando o número da carteirinha dele para dizer que se ele tivesse condições de ir para o hospital do convênio, né? Seria mais bem assistido. Aí daí a pouco toca a campainha minha mãe. Minha mãe para contar que ele tinha falecido. Minha mãe e meu irmão para contar que ele tinha falecido, né? E assim, como é que eu vou contar para minha sogra isso? Eu fiquei sem chão. Sinceramente, eu acho que todo mundo, quando fica viúva, com filhos na idade que eu tinha, deve sentir peso do mundo em cima da gente. Foi isso que eu senti na hora. O que eu vou fazer da minha vida agora com esses dois meninos? Né? Foi um peso. Mas aí depois a gente coloca a cabeça no lugar e fala, não, você consegue, você é capaz, eu consigo, né? É só segurar na mão de Deus que a gente vai, né? E a minha sogra sempre foi uma inspiração para mim. A força dela, ela passou um pouco dessa força para mim também. A minha mãe também. E a minha mãe, quando ela ficou sabendo, ela ficou um pouco revoltada. Ela se revoltou. Ela gritava e falava assim, não, Deus, não, não, por que com ela? Porque ela já sabia que eu tinha vivido muita coisa na minha vida que me fez sofrer. Não, não, não. Ela falava, não, 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 isso não, Deus. Aí depois ela colocou a cabeça no lugar e falou, não, não podia ter falado isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus que sabe a hora de cada um partir. E meu pai, ouvindo aquilo, meu pai não tinha condição de ir até ela, porque meu pai já era acamado, e ela gritando e chorando muito. Mas ela foi forte ao ponto de chegar na minha casa para me contar. E para contar para minha sogra, eu tive que ligar para outra pessoa, para o sobrinho dela, para ele contar para ela. Mas ela já estava sabendo que tinha tido um acidente. Ela não, acho que a irmã dela que tinha, tinha ficado sabendo. Mas o sobrinho dela já estava sabendo que ele tinha morrido, porque ele trabalhava com caminhão, ele recebeu uma foto do acidente. Não sei quem fez isso, mas eles tiraram uma foto dele morto dentro do carro. E espalharam entre os caminhoneiros. Não deveria ser feito, né? Infelizmente. Então eu vivi isso. E 10 meses depois veio a morte do meu pai. Mas o meu pai era uma coisa que a gente já esperava, né? A gente já se preparava. E a gente perder alguém que a gente não está preparado é muito traumático, né? É muito difícil. E o meu filho mais velho, ele se revoltou muito, muito. Ele falava assim, não, isso não pode ser, a culpa é minha. Ele se sentiu um pouco culpado disso. Ele batia muito de frente, sabe? Ele tem um gênio forte e tal. E acho que ele se sentiu assim, poxa, eu não podia ter falado certas coisas, né? Mas na época, ele se equilibrou, né? E vamos para mais uma fase da minha vida. Esse meu filho mais velho, ele tem duas histórias de superação, assim, a cabecinha dele é muito, muito boa para esses tipos de problema, né? Quando ele tinha 13 anos, né, meu marido ainda era vivo, ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu não estou enxergando de um olho. Eu falei, como assim você não está enxergando? Não, eu não enxergo de um olho. Aí eu procurei o médico,
tal, eles achavam que ele tinha machucado o olho. Na verdade, ele não tinha machucado o olho, ele já tinha perdido 98% da visão de um olho, porque ele tem ceratocone, e a gente não sabia. Como ele era adolescente, não queria usar óculos, foi perdendo a vista, a hora que ele percebeu, já tinha perdido. O que é isso? Explica aí para o pessoal que não sabe, que eu O também. que é o ceratocone? O ceratocone é a curvatura do olho, que é muito, muito curvado, e ele afina a córnea fica muito fina e a pessoa perde a visão. É uma doença, dizem que é genético, mas eu nunca soube de alguém na família que tenha tido ceratocone. Aí começamos o tratamento, conseguimos um dos melhores médicos do Brasil, que desenvolveu um anel, né, um anel que paralisa a doença, mas o olho que ele já tinha perdido a visão não tinha jeito mais, teve que fazer transplante. E foi assim uma coisa incrível. Demos entrada, o convênio aprovou, demos entrada. Quando nós ficamos sabendo também, né, é importante a gente voltar nisso, as orações começaram, né? As orações, Santa Luzia é a santa dos olhos, né? Então, todo mundo pegou firme com Santa Luzia, né? Todo mundo rezando, todo mundo orando e tal. E conseguimos o transplante em 3 dias. Foi assim, Deus agindo mais uma vez. Eu dando aula, ele fazendo um curso em frente à casa onde eu estava dando aula, me ligaram. A córnea saiu para o Mateus. Só que você tem 1 hora para chegar aqui. Se você não chegar, a córnea se perde. Ele vai querer? Levou, eu interrompi a minha aula imediatamente, peguei ele no curso que ele estava, foi em casa, tomou banho. Eu nunca gastei tão pouco tempo da minha casa até a clínica. Eu peguei todos os sinais abertos. Quantos anos ele estava na área? Ele estava com 13 anos. 13 anos. E aí ele fez o transplante, né? Só que a outra visão dele sempre foi muito boa, ele enxergava 100%, né? Aí, o que que isso trouxe para minha vida? Um dia, ele viu que eu e o pai dele estávamos muito chateados, ele virou para o mãe, eu não estou ligando para isso não, mãe, tem muita gente pior do que eu vou ficar bom, isso aí não é nada diante de tantos problemas que tem aí, né? Aí ufa, graças a Deus, né? O meu filho pensa assim. Aí a outra visão foi piorando com o tempo, né? Mas não avançou tanto quanto a outra. Mas a gente estava sempre fazendo exames e tal. E quando eu fiquei viúva, quando eu recebi já o dinheiro que eu tinha que receber do seguro do carro, tal, as coisas, aí nós resolvemos colocar o anel de Ferrara, que é o anel que vai paralisar a doença, né? E nós colocamos, graças a Deus, deu tudo certo. Ele hoje enxerga perfeitamente. Usa óculos, claro, né? Mas ele enxerga bem. Mas o olho que fez o transplante não é 100%. Ele tem que ficar sempre acompanhando. Aí essa foi a primeira aprovação do meu filho. Nossa primeira aprovação com os filhos, né? Depois de um tempo, eu fiquei viúva em 2016. Em 2019, esse meu filho me aparece com câncer. Mais uma baque na minha vida. Eu falei, poxa, já passei por tanta coisa, mais essa, né? E foi assim, deu um caroço no pescoço. E a gente tem que contar isso para as pessoas, porque isso pode acontecer com outros também. E quanto antes for diagnosticado, mais rápido é a cura, né? Deu um caroço aqui nele, e esse caroço foi só crescendo, crescendo. Procurei o médico, tinha 2 semanas que já estava aparente o caroço, eu procurei o médico e tal, ele pediu um exame, o exame não deu
nada preciso, aí pediram uma biópsia, né? Aí teve que fazer a cirurgia, tudo marcar, tudo isso leva tempo, né? Porque tem que aprovar o convênio, e o caroço só crescendo. Mas era por fora o caroço? Dava para ver? Caroço por dentro, dava para ver, mas ele já estava bem saliente. O exame demorou 20 dias para ficar pronto, a biópsia demora 20 dias para ficar pronto. Uhum. Eu muito ansiosa, e o caroço só crescendo. Depois da cirurgia, ele avançou muito mais. E o médico que fez a cirurgia disse que nunca tinha visto um tipo de caroço daquele tipo, não. Né? Agressivo, agressivo. Não, ele nunca tinha visto a composição dele. Uhum. Era um negócio gelatinoso. Ele chegou a comentar isso comigo. Uhum. Então, o dia que eu fui buscar esse exame, eu fui sozinha. A minha irmã queria ir comigo. Falei, não, eu vou lá sozinha buscar o exame. Eu fui na parte da manhã, que eu estava tranquila, né? Uhum. E busquei o exame, a gente é leigo, né? Peguei o exame, comecei a ler, vi que tinha linfoma. Aí Explique novamente. eu peguei o resultado do exame deu linfoma não Hodgkin. Possível linfoma não Hodgkin. Aí a primeira coisa que a gente faz é pegar a internet e olhar, né? Eu me sentei lá no hospital ainda, dentro do hospital, e vi que o linfoma é um tipo de câncer. Uhum. Aí meu mundo desabou de novo. Eu sozinha no hospital, a minha irmã me ligando. Eu até me emociono quando eu lembro disso. Aí eu virei para minha irmã e falei assim, deu positivo. Ela virou e falou assim, o meu cunhado, né, estava indo para minha casa para me esperar lá, porque ela não tinha como sair do serviço. Eu peguei o meu carro sozinha e fui embora para casa, chorando o percurso todo. Eu precisava buscar os meninos na escola, eles estavam na escola. Eu liguei para eles e falei assim, olha, vocês vão pegar um Uber, que não tem como eu buscar vocês. Eu mandei mensagem, né? Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, meu cunhado já estava lá. Falei, como que eu vou contar isso para o meu filho, né? E a hora que ele chegou, eu estava chorando muito, muito, muito. Aí ele assustou, né? Com o meu cunhado lá e eu naquele estado. Aí ele baqueou na hora, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, eu vou vencer isso, mãe. Fica calma, né? Eu vou ser curado, mãe. Isso não vai ser nada, não. E falei assim, não, nós vamos vencer isso junto. Eu segurei na mão dele e falei assim, nós vamos vencer isso junto. Eu e você, e com a ajuda de Deus, nós vamos segurar na mão de Deus, Nossa Senhora vai ajudar a gente e a gente vai superar isso. E aí começou todo o processo de procurar um médico, descobrir um médico bom, com a ajuda do cunhado, parentes médicos. A minha mãe, a princípio, nós não contamos para ela, mas ela em cima, querendo saber o resultado, a gente enrolando, porque ela já é idosa, até chegar ao ponto de não ter como mais esconder dela, né? E ele ligou para ela e contou, vó, fica tranquila que vai dar tudo certo, né? Então, esse pensamento positivo dele ajudou desde o início. E antes de começar o tratamento foi muito angustiante, porque o caroço cresceu muito e já estava comprimindo a veia que a gente tem no pescoço, uma veia importante aqui. Então, ele acordava de noite passando mal, até começar o tratamento, né? O tratamento foram 6 meses de tratamento, 6 internações, ele ficava em média 6 dias internado, fazendo químio, perdeu cabelo, perdeu sobrancelha, perdeu tudo, ficou carequinha, mas ele nunca perdeu o bom humor, nunca, nunca perdeu o bom humor, transformou o quarto do hospital numa verdadeira lan house,
Ele estava sempre fazendo alguma coisa. E teve um dia que eu estava no meu quarto, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu não posso perder meu filho. E cheguei lá e abracei ele chorando muito. Ele virou, mãe, calma, você não vai me perder. Então, essa força dele veio de Deus também. A fé que a gente tem, né? Muita gente rezando, muita gente. Ele pediu, Nossa Senhora, vai abençoar a mamãe, que eu vou ficar bom, né? E foram 6 meses de luta, 6 meses sem frequentar a escola. Os professores mandavam atividades para ele, ele tentava estudar no hospital, mas a cabecinha não fica boa, né? Ele estava com quantos anos aí? Ele estava com 17, 17. 17 anos. Ele estava no último ano da escola, né, preparando para o Enem. Ele queria aproveitar ao máximo o último ano da escola, no entanto, ele ficou 6 meses sem frequentar a escola. E ele ainda passou de ano. Ele interrompeu em maio, abril e maio, e voltou em setembro. Em setembro nós encerramos o tratamento, graças a Deus, curado, já não tinha caroço mais, já estava praticamente curado. Curado assim, o curado mesmo só depois de 5 anos, né? Agora está fazendo 3, né? 3 anos. Então, os médicos falam que esse tipo de câncer, quando volta, volta em 1 ano. E o dele, graças a Deus, não voltou. Né? Então, ele venceu isso aí. Ele, além dele ter passado de ano, ele passou no vestibular também. Para Ele quê? hoje, Para ele quê? hoje cursa engenharia mecânica. Engenharia mecânica. É. Então, tudo isso aí eu acho que é a força de Deus. Sem Com Deus na certeza. nossa vida, nós não somos nada. Isso mesmo. A gente, é o que eu falo, eu acho que isso aí serve para outras pessoas que estão passando por isso também. Ninguém vai sem ser a hora. Tudo tem o seu momento, tudo no tempo de Deus. Se eu vim para passar tudo isso, é porque Deus sabe que eu consigo carregar minha cruz, né? Então, essa é a minha história de superação, muita força, muita fé. Hoje ele já está no meio do curso. Eu, graças a Deus, consegui muitas aulas, estou conseguindo pagar a faculdade. Meu outro filho também é uma bênção, tem 16 anos, saudável, graças a Deus. E eu dou graças a Deus, sou grata todos os dias por tudo que eu tenho. É importante a gente agradecer, não só pelas coisas boas, mas agradecer por tudo que nós passamos, porque tudo que nós passamos nos fez ser mais fortes. Minha mãe dizia sempre que Deus dá o frio de acordo com o cobertor, né? O problema que a gente tem, cada dor que a gente sente, existe sempre aquela recompensa do lado de Deus. Exatamente. Às vezes, no momento, a gente nem percebe, né? Que está sendo carregada É, de braços, que está sendo ninado naquele momento pelo amor de Deus, pelo carinho de Nossa Senhora, de Jesus. E é, é difícil também a gente, às vezes, perceber, porque a gente quer ver aquilo de frente ali, né? Mas, na é, verdade, são nesses momentos que a gente percebe, como seu filho falou para você, mamãe, eu vou superar, né? Você nem imaginava que ele fosse dizer isso naquele momento, né? Porque. exatamente. Tanto quando ele teve ceratocone, ele Uhum, me disse uma frase que me marcou muito, e quando uhum, ele teve o câncer, uhum, né? uhum. Ele é muito especial, né, Nara? Ele é Ele muito é. especial, né? Muito Ele hoje faz faculdade, já trabalha também. é, E quando o pai dele morreu, né, é importante eu dizer isso também, que é uma bênção na minha vida também, esse meu filho. Ele escreveu, né? Ele escreveu no Facebook para o pai dele: pai, a ficha ainda não caiu, uhum. mas pode ficar tranquilo, que eu não vou deixar o Luquinha, que é meu filho mais novo, sentir falta de um pai. E eu vou ajudar a mamãe também. E hoje Eu ele vou, assumiu, eu vou cuidar. Ele escreveu assim: eu vou cuidar da mamãe e do Luquinha, e ele está né? cuidando, né? Cuida com muito carinho. Cuidando.
se muito preocupa muito. né? É uma bênção, né? Que coisa, né? Que glória, né? Quer Ele dizer, escreveu isso, está registrado lá no Facebook. a registrada, né? Quer dizer, no caso, Deus levou o pai, mas deixou o filho para cuidar da mãe e Deixou o do filho, irmão, né? e Quer do dizer, irmão. Ele falou isso, eu nunca vou deixar o Luquinha sentir falta de um pai. Isso ele tinha 13 anos, imagine, né? imagine. É. Ele quis ser o homem da casa na época, ele quis comandar, né? Mas a gente tem que. Ele tinha que ser criança, ele tinha que ser adolescente. Agora já é um adulto, graças a Deus, está conseguindo Hum, ajudar em muita coisa. hum. Né? Ô, Nário, me diga uma coisa. E aos 4 anos, quando você teve esse acidente, né? Que Ah, ficou, por sorte, que perceberam que ainda tinha esse tempo para você ser operada, no aham, caso, né? Sua mãe deve ter ficado, seus pais, no caso, devem ter ficado loucos, né? loucos ficaram. Com É. ela. Dizem que eles se sentiram culpados, mas não existe culpa. Não Não existe culpa. existe. É o destino de cada um. Eu acredito que eu vim para passar por tudo isso que eu passei, né? Uhum. Eu acredito nisso. E a gente só vai o dia que a gente tiver cumprido tudo aquilo a que viemos. Aí você teve, aos 4 anos, esse acidente, teve, aos 13 anos, teve o sarampo, que não poderia ter pego o sarampo, né? Exatamente. Que superou E ainda novamente. nesse meio, entre o sarampo e a minha viuvez, eu ainda tive uma leucopenia em decorrência de remédios que eu tomava sem necessidade. Explique aí o que é leucopenia. Leucopenia é a queda dos glóbulos brancos, em decorrência do excesso de medicamento que eles me dão. Não é excesso, eu fazia um tratamento que não era necessário e o remédio estava me afetando. Mas graças a Deus superei isso aí também. Nossa. Tomando injeção, tomando bastante, uma injeção por semana. Ô, Nário, fale mais do padre Eusásio, é? Eusásio, é? Eustáquio, Padre Eustáquio era um padre que, se não me engano, ele viveu na cidade de Bambuí. Muitos milagres são, né, são atribuídos a ele. Eu acho que ele foi, eu não sei como que se fala, Foi canonizado. foi canonizado como santo. Isso. Tanto que tem a igreja aqui em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio. Existe Uhum. o bairro com o nome dele. Muitos milagres são atribuídos ao Padre Eustáquio. Deve existir a oração dele, né? Você tem a oração dele? Eu não tenho a oração dele, A não. Michelle deve ter, né? Não sei, Michele, ela acho que ela não tem, porque ele é da minha região ali, Ah, perto de Luz, né? Então, depois, a tia da minha mãe era muito devota de Padre Eustáquio. Nossa, depois muito. eu vou olhar na internet e ver se eu encontro a oração dele e Aham, vou fazer um pedido para ele. E vou assim, conseguir. ele é milagroso. E assim, eu fui melhorando logo depois que ela começou a fazer a oração, né, para Padre Eustáquio, eu fui voltando. Uhum. E o médico achava que eu estava inconsciente, mas eu não estava. Hora nenhuma eu fiquei inconsciente. Nessa época que você estava, quer dizer, que os médicos achavam que você estava inconsciente, mas você estava vendo tudo, você estava ouvindo tudo. Você estava com algum aparelho, você estava entubada, estava alguma coisa? Não, 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 não. Eu estava na minha cama, porque eu entortei o pescoço, não conseguia voltar ele ao normal, o pescoço fica torto, os olhos ficam para cima, não conseguia olhar para lugar nenhum, né? Mas por que que o E médico estava achando que você estava inconsciente? Por causa que porque você estava virando os por causa olhos? desses sintomas, porque o sarampo ele dá encefalite, Uhum. inflamação do cérebro, né? Eu tive um princípio de encefalite. Quando eu era criança, eu tive 2 vezes, né? Sarampo e catapora, tudo junto. Eu me lembro que na última vez que eu tive catapora não, sarampo. A primeira vez não foi tão forte, mas a segunda vez foi realmente um grande milagre de Deus de eu ter me salvado desse sarampo, porque, inclusive, ele deixa muitas sequelas, né? O Deixa, sarampo, deixa. né? Eu não tive sequela nenhuma, graças a Deus. Uhum. E meu irmão teve, mas não teve nada. O dele foi Hum. tranquilo. Em termos de saúde, foi a pior noite da minha vida, foi essa. Nossa, foi terrível. Eu não parava de tossir um segundo.
Uhum, Tossino, parece que a gente fica colocando para fora, né? uhum, A doença foi terrível. uhum. Mas, graças a Deus, como não ficou sequela nenhuma também do acidente, quando você tinha os 4 anos, foi apenas também A esses dois, diferença, essa a diferença. diferença do lado direito, hoje eu manco um pouquinho por causa da coluna, mas antigamente não dava para perceber. Uhum, uhum. Se eu não contasse, ninguém percebia. Ninguém percebia. Hoje já se percebe porque a idade ajuda, Hum, vai né? chegando, A coluna vai vai. chegando a idade, a gente vai sentindo. Como você sabe, né? Tudo é uma tarefa, tudo é uma missão. Tudo é uma missão. Como você também nunca se perguntou, seu filho nunca se perguntou por que eu, A né? gente pergunta, eu já Pergunta, perguntei. A já gente perguntou. pergunta, por que eu, né? Eu sei que ele uma vez perguntou para a avó dele, ô vó, será que por que as coisas, tanta coisa acontece comigo? A resposta dela foi que é porque ele é forte, É, né? justamente. Porque você é forte, né? Que você aguenta. Se não fosse, Deus não É, ia fazer isso, eu né? acredito que o câncer dele teve cura porque a mente dele ajudou. Ajudou, né? Ajudou, porque esse tipo de câncer, quando ele vem, se a pessoa não tiver uma mente boa, vai embora mesmo. E você, como é que você está hoje, Nari? Depois de tudo isso que aconteceu aí, Hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu não tenho casa própria hoje, mas eu trabalho bastante. Eu trabalho muito, graças a Deus, de manhã, de tarde, às vezes à noite, uhum, para conseguir manter faculdade, escola do meu filho. Tem um que gosta de jogar bola, então a gente tem que procurar dar o conforto, né? Agora, depois de 6 anos de viuvez, é que eu estou voltando a viver, saindo com as amigas, passeando, curtindo, né? Porque eu acho que agora chegou o momento, né, da gente viver uhum. um pouquinho, curtir a vida, né? Chega, Porque é isso que Deus quer da gente, chega né? um momento que a gente para também de correr, né? A gente para também É, a gente cansa de querer chegar em algum canto que a gente nem sabe, né? Qual era o canto. eu não tenho muita ambição, não. Para mim, a minha vida, do jeito que está, eu tendo conforto, né? Eu podendo pagar a escola de meus filhos, eu tendo meu carro, podendo trabalhar. A gente tendo saúde, a gente corre atrás, Corre atrás, né? né? Eu não sou uma pessoa ambiciosa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, meus filhos já são. Fala, não, para mim a vida tá boa desse jeito, eu sou feliz assim, né? Seus filhos são sua vitória, no caso, né? Então, minha vitória. É. Graças a Duas Deus. bênçãos, graças a Deus, muitos juizados. Um quer ser atleta, bem focado, né? E a gente segue. Hum, hum. Respeitosos, caridosos, estão sempre querendo ajudar uma pessoa, ver uma pessoa na rua, quer ajudar, né? Hum, hum. Eles são assim. Às Graças a vezes a gente age de uma maneira, nossa mãe, você não precisava falar assim, né? Deus. Com a pessoa na rua, tal. Às vezes sempre no sinal de trânsito tem alguém pedindo alguma coisa, né? Às vezes eu nem olho, tal. Mãe, você nem bom dia deu para o rapaz, mas Ok. Aham. Entendi, entendi. você podia dar uma moedinha para ele, mãe. Você Esse é o não mais velho, tem. esse é o mais velho, né? São os dois. Os dois são O assim, mais velho, ele faz eu dar às vezes. Mãe, pega aí, mãe. Né? Os ok. dois falam assim. Coração bondoso, né? Existem pessoas que, às vezes, com um probleminha, já desiste, né? Já perde aquela fé, já se Não pergunta, pode. já enfraquece, né? Ao contrário disso, você realmente foi um exemplo mesmo de superação. E eu tenho certeza que as pessoas que vão ver esse vídeo, vai ser muitas pessoas que vão ver. Que sirva de força para quem estiver passando por isso, né? Com certeza, e vai ser sim, porque você é realmente um exemplo de amor, de superação.
e está aí com um sorriso nos lábios, contando a sua história, sem mágoas, né, sem sequelas, Uhum. e isso que é importante, é isso E que... outra coisa que eu não frisei também foi a dificuldade que eu tive durante o tratamento do meu filho Hum, com o mais novo, né? hum, O mais novo estava com 11 anos, ele tinha que ir para a escola. Eu uhum, não moro perto da minha mãe nem da minha irmã, mas uhum, todo mundo trabalha, né? Não tinha van para, né, para levá-lo para a escola, não tem van que vem perto da minha casa, porque eles estudam longe, porque é uma escola filantrópica também que me ajuda. uhum, Eu fui abençoada no ano que meu filho teve câncer, que eles me deram uma bolsa integral para o mais velho, para ele continuar matriculado, hum, né? E, e assim, foi difícil, mas eu encontrei amigos, né? A gente tem uhum, amigos nessa hora, eu sou muito grata a esses amigos, a uma amiga, grande amiga, que recebia o Lucas, o meu caçula, na casa dela para ir para a escola, ele dormia na casa dela, porque o filho mais velho dela é o melhor amigo do meu filho mais velho, do que uhum. estava doente. Então, eles acolheram meu filho na casa deles e eu sou muito grata a eles também por isso. Ela me ajudou muito, ela dava almoço para ele. E quando dava, ele vinha para casa, entendeu? Teve um dia que ele ia dormir sozinho. Eu falei, não, dorme na casa do vizinho. Porque a minha sogra não tinha força para vir, para ficar aqui. Era mais uma aprovação para ela, né? Dizem que neto é melhor do que filho, né? A gente ama mais do que filho. Eu não sei porque eu nunca tive. Então ela não tinha essa força de vir e ficar, né? Para cuidar do outro. Também ela não ia ter como levá-lo para a escola. Então eu encontrei muitos amigos que me ajudaram nessa época, graças a Deus. É uma amiga daqui de onde eu moro, vizinha também, levava ele na escola todos os dias para mim, às vezes, quando eu precisava, buscava ele na escola, sabe? Então, Deus coloca no nosso caminho as pessoas certas para nos ajudar. Com Eu sou muito certeza. grata a todas essas amigas. Amigos, no dia que meu marido morreu, minha casa encheu de amigos. Nossa! E assim, estão todas ao meu lado até hoje. Graças a Deus, Michelle é uma delas, né? Então, você não tem só superação, é amor, é gratidão, É amor, é gratidão. tudo nessa história, né? Tudo está aqui Tudo envolvido. na minha história, E a minha mãe também teve esse suporte também quando eu tive o acidente, porque ela deixou o meu irmão de 6 anos sozinho, cara. Trancou a casa e saiu comigo. Meu Deus. Avisou a vizinha de frente para olhar ele no outro dia. Deus dá sempre um meio, né? Um Dá. caminho, mostra sempre Deus coloca as pessoas certas na nossa na vida. vida da gente, né? As pessoas que nos dão força, né? Que nos ajudam sempre. Mas ele coloca também aquelas que são provações, né? É, são Para a aquelas, gente aprender a lidar. pois é, Né? aquelas são as que vão nos ensinar, né? Aquelas Exatamente. Não são é as que nos só ensinam, né? aquelas que são só alegria, não. É, pois Né? é. Essa é a vida da gente é assim, é feita de superação. Ela não teria muita graça, né? Se fosse tudo mil maravilhas, né? Tudo certinho, né? Se bem que Tudo às vezes a certinho. gente deseja que em algum Desejo. período que corra assim, certinho, numa linha reta, É, mas não acontece muito não, né? É não mais... acontece, não. A gente está aí para isso. É um mundo de provas e expiações. Você gostaria de dar algum recado para algumas pessoas, para as pessoas que vão ver seu vídeo, que vão aprender com seu vídeo, que vão ver que apesar de todas as dores, todos os sofrimentos, todas as tempestades, que há sempre uma esperança. Você gostaria de dizer para essas pessoas O que que eu quero dizer às pessoas é que, diante dos problemas, nunca percam a fé, nunca se revoltem, porque Deus sabe o que faz com cada um. Deus não dá a cruz mais pesada do que nós conseguimos carregar, né? Dá o frio de acordo com o cobertor. Então a gente tem que, qualquer problema que tiver em sua vida, segura na mão de Deus, pede força a Ele,
seja qual for a sua crença, se for em Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, qualquer santo, o importante é a fé, independente da religião. O importante é você acreditar que existe uma força maior no universo que gera isso tudo aí e que nos sustenta, que nos ajuda. Nunca desistam. Sempre há um amanhã que pode ser melhor. E segura na mão de Deus, não desistam. Está doente? Não, eu vou curar. O pensamento atrai. Aquilo que você pensa vem, ele toma forma. Então é importante a gente pensar sempre positivo para atrair coisas positivas. Agradeço essa oportunidade de estar aqui. Espero que minha história possa contribuir para a força de muita gente que um dia possa passar por essas coisas. E quem tem filho pequeno, gente, queda, bateu a cabeça, não deixa dormir, fica de olho sempre. Eu sempre falo isso. Às vezes, um segundo só de atenção, criança é assim, né? Eu gosto de contar a minha história para alertar os pais quanto a isso, né? Se não fosse o médico na cidade tivesse essa disposição de pegar o carro dele, não foi nem uma ambulância, acho, nem sei se naquela época tinha ambulância lá, era uma cidade muito pequena, hoje ainda é, mas é mais bem estruturada, pegar o próprio carro e em 1h30 chegar em Belo Horizonte. Hoje a gente gasta 3 horas. Fui piorando tanto no caminho que eles queriam parar em Divinópolis, que é uma cidade mais bem estruturada. Aí falou, não, nós vamos terminar de chegar. E o médico já estava na porta do hospital. Hoje, infelizmente, nós não temos esse sistema de saúde público, né, tão eficiente, porque foi tudo público na época, não foi nada particular. O médico já estava na porta do hospital me aguardando. O que, na verdade, é um milagre de Deus também. Um milagre. Porque, no caso, se não houvesse esse milagre de você ter chegado rápido lá, do médico já estar lhe esperando, de ser um dos melhores médicos, quer dizer... Esses médicos que me ajudaram já se foram, já não estão mais aqui também. E o filho desse médico hoje é um médico também. Eu não sei se ele está na mesma área. E ele começou a tratar o meu pai quando ele descobriu a doença dele também. Então, é milagre em cima de milagre, é superação em cima de superação. Então... E a doença do meu pai, quando nós descobrimos, né, a previsão de vida para quem pega essa doença é 1 ano e meio. Né? Diante dos tratamentos, a vida se prolonga. Tem gente que viveu 40 anos com essa doença, não existia um físico, acho que ele era inglês, Stephen Hawking. Meu pai resistiu até não ter mais jeito. Meu pai dirigia, trabalhou até os 74, 75 anos, dirigia sem o movimento dos braços, porque ele perdeu o movimento dos braços primeiro, e ele só parou de andar mesmo 2 anos antes dele falecer. Então ele foi um exemplo de força também, muita força. Ele não se entregou à doença a hora nenhuma. Quer dizer que a sua família realmente foi escolhida muito especial, né? Foi escolhida... Muito, muito especial. Acho que essa força vem daí, né? Vem de Deus, né? Vem de Deus. Como é que a gente pode dizer, da família mesmo, desse núcleo familiar, que é tão unido, que é tão positivo, né? Ele foi um exemplo, porque ele, doente, acamado, ainda fazia piadas, fazia as pessoas rirem, né? Enquanto ele pôde conversar, então ele foi um exemplo também, um exemplo para todos nós. Então, Nara, eu sou muito agradecida por você ter tomado seu tempo de estar aqui contando a sua história nesse canal, que é novo, e eu espero que faça muito sucesso para trazer essas histórias de superação, de amor, para as pessoas que estão necessitadas e que, de uma forma ou de outra, estão perto de perder as esperanças. Toda a história aqui é válida e a sua história realmente é muito bonita. E eu desejo para você, para os seus filhos, continue assim, né, com essa força vinda de Deus. Eu que agradeço a oportunidade. Eu lhe agradeço de coração. Aqui participando e vou divulgar nas redes sociais
a entrevista, a sua página, para a gente atrair bastante gente. Para poder esse canal crescer e ser realmente, chegar lá às pessoas que realmente estão necessitando. Eu quero enfatizar também, às vezes você pode colocar essa parte no meio, né? Que eu não posso esquecer também que durante todo esse processo, né, da morte do meu marido, por exemplo, o apoio da família, da minha irmã, meu cunhado, meu irmão, cunhado, tios me ajudaram, tias sempre estiveram ao meu lado me dando apoio, e isso ajudou muito a família. Família é muito importante, né? É muito Família e amigos, importante. muito A gente importante. tem que valorizar muito a família, né? Irmãos, tios, tias, primos, todo mundo dando uma força. E isso ajuda também. Eu desejo para todos que tenham uma família, que esse apoio seja cada dia mais forte, porque é isso que dá força e que faz a gente, de uma maneira ou de outra, se sentir amparado no amor de Deus, né? Porque Deus mostra o amor dele também dessa forma, né? Através dos amigos, através da família. Tá? Fica com Deus. Fique com Deus também. Beijo. Tá bom? Tchau, obrigada. Tá, obrigada a você. Obrigada.